E o Bolsonaro deu uma entrevista há pouco para a Revista Oeste, novamente estourou a boca do balão, arrebentou na audiência. De fato, olha, a gente vive uma situação onde o atual presidente do Brasil parou de fazer lives porque não tem audiência. Aliás, ele não pode nem sequer ir nas ruas sem plateia controlada porque ele é vaiado. E a gente tem um presidente que foi derrotado, que é mega popular nas ruas, nas padarias, supermercados, onde quer que ele esteja, ele tá sempre filmando e mostrando como ele é recebido. E nas redes sociais, então, nem se fale. E nem cola mais a desculpa de que são robôs. Porque a esquerda sabe que não é verdade, já tá ficando feio, não tem mais como falar que são robôs maquiando a audiência, não. São pessoas de carne e osso. E o Bolsonaro começou, inclusive, a falar coisas que eu acho que ele estava até demorando. Ele começou agora a se soltar, já está questionando algumas coisas do próprio judiciário, questionando também as investigações que o Alexandre de Moraes tem promovido contra ele, já fala também em perseguição. Ele comentou que ele é a cereja do bolo, que querem a cabeça dele, mas que só vão conseguir se for na base da arbitrariedade. Comentou o caso da anulação do inquérito, do arquivamento do inquérito contra o Anderson Torres. Enfim, o Bolsonaro tocou em vários assuntos sensíveis e, de fato, agora, porque ele estava meio na dele, mas agora ele está começando a pôr a boca no trombone, o que é excelente. Eu vi hora ou outra pessoas que apoiam o Bolsonaro criticando, né, desse silêncio dele. Mas agora ele saiu da zona de conforto, teve a super live nesse final de semana e agora essa entrevista na Oeste. E ele também sugeriu para o Augusto Nunes uma coisa que eu achei super interessante. Ele sugere uma participação semanal dele na Oeste, que nem ele fazia nos tempos de Jovem Pan, para ele falar um pouco dos bastidores do poder, dos acordos espúrios que tentavam contra ele. Ele até se comprometeu a citar nomes, se for o caso. Ele também quer enterrar narrativas do tipo que ele estava tentando dar um golpe de Estado. Enfim, ele quer colocar os pingos nos is e mostrar de fato que ele não é o monstro que a imprensa pinta e que às vezes também uma parte do judiciário também acaba pintando. Então foi uma entrevista excelente e eu quero dar um play aqui para vocês em alguns trechos que eu recortei desta entrevista. Vamos lá. Aí começou essa narrativa que só um jet ski retornou. Sim, só um jet ski retornou. Outros tinha um barco também, um jet ski, continuar pescando por lá. Vocês foram, não sei depois onde eles foram, mas chegaram logo depois aqui. Os três advogados meus saíram de São Paulo. Presta atenção. E vieram para cá. Eu pedi para o delegado da PF encarregado aqui a esperar meus advogados chegar. E eles não quiseram esperar. Não, vou ter que ir embora. Espera o advogado chegar. Levaram embora o material do Tércio, que não estava na busca e apreensão. Se o Tércio tivesse, por exemplo, a minha casa está aqui, onde eu estou conversando aqui do lado da rua na frente, lugar pobre aqui, tem um tal de Lanches Pepeu. Até costumo brincar com o Pepeu, né? Lanche Pepeu, comeu, morreu. Então, um amigo meu aqui, se o Tércio estivesse lá com a sua laptop, tomando um Guaraná e comendo um lanche Pepeu, não tinha problema nenhum. Se o Tércio não estivesse aqui e estivesse na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Então arrastaram o material dele para ver se pesca alguma coisa em cima disso. E também falaram também que quando a PF chegou às 6 da manhã no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha um assessor lá dentro. Sim, o nome dele é Edivaldo, é um suboficial da Marinha, que teve a sua vida... Esse ponto aqui é importante, pessoal, porque já começou aí a narrativa de que esse cara teria ido mais cedo até o escritório do Carlos Bolsonaro para, de repente, apagar alguma prova, alguma coisa desse tipo. Então, o Bolsonaro explicou que o Carlos ligou para o presidente da Câmara Municipal, onde ele trabalha, pedindo para preservar as imagens também dos dias anteriores, para evidenciar que esse cara ia, sim, vai todo dia cedinho para a Câmara, lá dos vereadores no Rio de Janeiro, tá? Então, para enterrar, antes que já comecem a propagar ainda mais essa narrativa de que ele foi tentar esconder alguma coisa, apagar alguma coisa, ocultar alguma prova, tá? Então, esse é o ponto. E essa questão também do Bolsonaro, né, que ele chamou os advogados e a PF não quis esperar no dia que foi lá na casa do Carlos fazer a busca e apreensão e foram embora. Então, sim, são coisas que curiosas, né, no mínimo curiosas, mas vamos seguir aqui, terminar a explicação. Toda trabalhando na SIPM, que é o setor de nativos e pensionistas da Marinha. Ele foi levado para o gabinete do Flávio, do Carlos, quando foi para a reserva, porque, em grande parte, os problemas que nós atendimos lá era atender essas pessoas. Imediatamente, o Carlos pediu ao presidente da Câmara que fossem preservadas as imagens, não só da segunda-feira, bem como para trás, o máximo possível, porque a rotina do Edivaldo é essa, ele chega às 6 da manhã, quase que religiosamente, um pouquinho antes, um pouquinho depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Não sei. Talvez pelo trânsito do Rio. Assim como eu, se você pegar as imagens da Câmara dos Deputados,
Toda quarta e quinta-feira eu chegava no máximo 7 da manhã na Câmara dos Deputados em Brasília. Por quê? Eu queria chegar mais cedo, estava sozinho, minha família estava no Rio, e eu começava a trabalhar mais cedo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, ninguém mais do que nós quer o esclarecimento disso. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades. Não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. Olha que grave. Que parece, né? Que parece. Ele quer fazer uma busca e apreensão, e daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem. E os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece que o outro lado fala, se vire. Foi mais uma busca e apreensão atabalhoada aqui, como foi a minha, sobre o cartão de vacina o ano passado. Nesse outro recorte, eu quero falar sobre, até comentei na introdução do vídeo, né? O Bolsonaro sugerindo para o Augusto Nunes uma participação semanal para ele comentar os bastidores. Essa ideia é legal. O próprio Fernando Henrique, anos depois de ter deixado o poder, ele escreveu, se eu não me engano, 2 ou 3 volumes, tá? Livros bem grossos, onde ele contava os bastidores do poder durante os 8 anos dele. Eu li o primeiro livro, já era um calhamaço, e tem coisas muito interessantes. Eu acho que no caso do Bolsonaro, ele também tem que escrever um livro, até porque eu imagino que por ele, sendo um cara não muito bem visto pelo sistema, dá pra ver como o sistema tá reagindo contra ele, ele deve ter algumas coisas cabulosas. Imagino, né? Presumo. Então eu acho que ele tem sim que deixar um livro pronto. Se ele não quiser lançar em vida para evitar ainda mais perseguições, eu acho que ele pode deixar um livro escrito e o dia que ele vier a falecer, publica-se o livro. Porque eu acho que ele realmente tem coisas assim importantes para revelar para a população brasileira. Mas vamos dar aqui um play nesse trechinho que ele faz essa sugestão para o Augusto Nunes. A gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês, como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin. Era para abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país, como é o poder, quais as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. É esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil. Que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os 3 comandantes de força. Ainda no meu governo. Como é que eu iria dar um golpe com um comandante de força nomeado pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Por isso que eu acho que tem que escrever um livro para comentar bastidores. É importante. Eu acho que é importante. Aqui ele fala uma coisa pesada, contundente, e eu concordo com ele. Não queria concordar, mas ele está com a razão. Aqui ele fala que ele é a cereja do bolo, que eles querem a cabeça dele, Bolsonaro. Mas ele mesmo disse que eles só vão conseguir isso se for na base da arbitrariedade. E o que tem de gente do direito, jurista, advogados falando que está ocorrendo diversos arbítrios nas investigações que estão próximas de Bolsonaro, é uma coisa impressionante. Vamos dar um play aqui nas falas do presidente. Eu sou a cereja do bolo. Eles querem a minha cabeça. Vão ter só na base da arbitrariedade. Tento de tudo, antes de eu ser candidato em 2018, tá? Durante o mandato todo, interferências muitas, as mais variadas, quase toda a imprensa contra a gente. Entregamos o governo, você pega os 2 meses de transição meu, ninguém reclamou por falta de acesso aos ministérios, para se inteirar. Se bem que muitos ministros falaram para mim, né, os caras chegavam lá e falavam, o que tem de bom aí? Só pessoas incompetentes nessa Padrão transição. PT, Mas né? Padrão PT de meritocracia, de surpresa zero. ninguém criou qualquer óbice para que a transição fosse realizada. Infelizmente, eu concordo com o Bolsonaro. Aqui, nesse trecho, ele cita o arquivamento do inquérito
contra o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro, ficou, se eu não me engano, 4 meses preso, e o procurador falou que não vê nenhum indício dele ter facilitado, dele ter sido conivente com o que ali aconteceu. O procurador falou, inclusive, em mudança repentina do perfil dos manifestantes no dia do 8 de janeiro. O próprio procurador falou que destoou do comportamento pacífico e ordeiro dos meses anteriores dos manifestantes. E aí, eu até fiz uma publicação onde eu posso cogitar, então, que pode ter havido, talvez, pessoas infiltradas no dia 8 de janeiro, porque se o próprio procurador falou, na sua decisão, que houve uma mudança repentina do perfil dos participantes no 8 de janeiro, e que acabou pegando aí autoridades de surpresa, então a gente pode também desconfiar que pode ter havido infiltrados. É claro que a imprensa militante, a esquerda, jamais vai aceitar, obviamente. A narrativa é que eram golpistas, terroristas de direita, etc, etc. Mas foi legal essa decisão do procurador. Deixa eu dar um play aqui nesse trechinho do Bolsonaro, que ele também mostra um pouco o que o Gilberto Kassab fez nos bastidores da CPMI do 8 de janeiro, que vocês se lembram, foi uma várzea. Vamos lá. O MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres, tá? E ele fala algumas coisas que vale a pena, se me permite aqui, 30 segundos, tem muita coisa para falar, só duas coisas. Primeiro, ele cita o prezado procurador Carlos Henrique Martins, ele cita do caráter ordeiro dos acampados. Ele cita o caráter ordeiro dos acampados. E o procurador, quando se refere à CPMI, eu sei o que é CPMI, eu sei o que é CPI, o povo também já começa a ter entendimento, né? Que ali é uma briga política muito grande, ele fala o seguinte, abre aspas, que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si legitimamente o viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é o secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Olha isso. Então política, o Kassab, né, no Brasil. terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas há 7 anos, e também esse que morreu, o Quezão, o senhor Kassab, só tem responsabilidade nisso. Que se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos essa barbaridade toda lá. Mas vocês, o procurador falou, em outras palavras, resumidamente, né, que ele não ia levar muito em consideração o resultado da CPI, da CPMI, por ter um caráter muito político, muito enviesado, onde os participantes da CPMI queriam buscar, enfim, engajamento com o seu público, com o seu eleitorado. Até aí, realmente, ele tem razão. CPMI feito por políticos, políticos fazem política, né? Então, enfim, aí foi um comentário também do procurador nesse sentido, que lá não tinha muitos elementos aí que pudesse comprovar alguma coisa contra o Anderson Torres, tá? Então é isso que o Bolsonaro tá comentando. A ativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. É isso aí. É isso aí, então, como o Bolsonaro falou, né, o Kassab representa bem aí o político tradicional brasileiro, né? Quero pegar aqui um outro recorte, onde o Bolsonaro fala um pouco da BIM paralela, né, essa narrativa que estão criando aí contra o Bolsonaro. Deixa eu acelerar um pouco o vídeo, porque o trecho, para não ficar muito demorado, mas só para vocês... Como hoje, tem muitas coisas obscuras na Covid, sobre o seu tratamento, etc. Ou seja, a partir daquele momento, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai pedir a relação de parlamentares. Eu sugiro, né, ao senhor Rodrigo Pacheco, ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos lá, que peça a relação dos 30 mil monitorados, para que sejam divulgados. Porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas. Deixo claro que esse equipamento comprado no governo Temer, no bem entender, bem intencionado, porque as inteligências têm que ter a capacidade de monitorar as pessoas, com ordem judicial, sim, tá? Mas as informações que eu tenho não são precisas, mas as informações que eu tenho é que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros, com todo respeito. 100 metros, você não sabe nem se 2 pessoas estão no mesmo quarto de hotel, ou se estão no mesmo hotel. Você não tem informação nenhuma. Eu jamais trabalharia com esse tipo de informação, se fosse um elemento de informação.
Ou seja, o que eu contei para vocês aqui, Dabin em 2012, que trabalhava lá com da Dilma Rousseff, tá? Trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana, aí é um assunto gravíssimo. Tá? Inclusive contrariando a Constituição, onde diz ali das atribuições do chefe de Estado, do presidente da República. Ele não pode agir dessa maneira, interferindo em outros países. Então isso tudo você vai botando num canto, está servindo para cada vez mais esclarecer a população, como é o poder em Brasília, como a esquerda, no caso o PT, se usa da máquina pública. Você pode ver, ele fala que eu aparelhei os sistemas de informações. Eu não indiquei ninguém para compor as diretorias da BIM. Agora nós vemos aqui agora na imprensa, Metrópolis, novo número 2 da BIM doou para candidatos da esquerda, PT e PCdoB. Ou seja, ele está formando uma BIM agora, não é uma BIM paralela, uma BIM totalmente paralela, onde os seus amigos de confiança estão indo para lá. A exemplo do que era a BIM em 2012, quando afastou, com material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM, o então Paraguai do Mercosul, para poder entrar nesse bloco o seu amigo, naquela época, Hugo Chávez, da Venezuela. Então isso tudo está servindo para mostrar para a população o que é o poder, o que é o sistema, o que é o establishment, como eles interferem. Não, é isso. E como quando é um político da esquerda, o establishment faz vistas grossas. Até porque, como a esquerda está há muito tempo no poder, na minha leitura, existe muito alinhamento ideológico, né, entre o poder executivo e o poder judiciário, que ao longo do tempo, né, a cúpula do judiciário teve indicações, a cúpula do STJ, STF, existem indicações políticas do presidente da República. Então, como a esquerda está muito tempo no poder, obviamente acaba tendo esse alinhamento ideológico. Então, por isso que, no meu modo de ver, quando são governos de esquerda, a cúpula do judiciário, STJ, STF, tende a facilitar mais a vida de um governante de esquerda, e quando vem alguém verdadeiramente de direita, aí vocês percebam a dificuldade que foi pro Bolsonaro, porque o judiciário interferia demais no governo dele. Inclusive não deixando ele fazer coisas que é de sua competência, sua prerrogativa, como, por exemplo, indicar o diretor da Polícia Federal. Lembra do caso do Ramagem? Então, eu atribuo esse comportamento seletivo de parte, né, pelo menos de alguma parte do judiciário, das altas instâncias, a questão da esquerda, por estar muito tempo no poder, ter preenchido com muito mais cargos, né, juízes alinhados ideologicamente. E até aí não tem nada de errado, isso é democracia mesmo. Presidentes eleitos indicam, né, cargos de juízes de STJ, STF, até aí tudo bem. É que como a esquerda ficou muito tempo, ela indicou vários cargos, né, então o ponto é esse. Então a direita acabou se prejudicando porque realmente nos últimos 30 anos verdadeiramente de direita foi só agora o Bolsonaro que assumiu. E aí pegou esse estado bem esquerdizado. Então, esse pelo menos é o meu modo de ver. E para finalizar, quero pegar aqui um trecho onde o Bolsonaro convoca as pessoas a comparecerem no dia que ele vai fazer o depoimento na Polícia Federal para falar sobre importunação das baleias. Cara, assim, parece piada, né? Mas vamos dar um play aqui. Então, está fazendo a sua parte. Então não é uma perseguição da PF em cima de mim. A PF está fazendo a sua parte porque ela é instada em cumprir ordens. Então no próximo dia 7, às 15 horas, em São Sebastião, foi me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente, até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas lá. Será um grande encontro nosso em São Sebastião, no próximo dia 7, às 15 horas. Eu quero convidar ao pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos, tá? Vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7, às 15 horas. Eu vou prestar depoimento à PF, que está fazendo o seu papel, e saindo dali, eu quero dirigir a palavra a vocês. Olha, o Bolsonaro corre o risco de ficar com um formigueiro humano lá, hein? Olha só, mas o capitão não tem medo do povo, não, e o povo gosta do Bolsonaro, né? Então aqui, pessoal, procurei pegar alguns recortes, tá? Os que eu joguei assim mais interessantes para compartilhar com vocês. Até não vou mostrar outros, né? Porque senão o vídeo vai ficar até maior do que a própria entrevista. Mas acho que, de novo, o Bolsonaro começou a falar, ele tá começando a, inclusive, bater de frente com algumas decisões. Cita o nome do Alexandre de Moraes, questiona o 8 de janeiro. Então agora ele entrou pro embate. Me parecia que ele estava acuado, obviamente, né? O judiciário tá todo em cima dele, da família dele, do governo dele, né? Do que foi o governo dele. Então era compreensível. Mas agora ele partiu para cima e, enfim, não vai ficar mais quieto. E eu acho isso importante. Eu acho isso importante até para as pessoas não pensarem, principalmente quem não é bolsonarista, né? Aquele que tá em cima do muro, pensar, pô, ele tá quieto, de repente ele tá com medo. Não, ele
ele falou, querem minha cabeça, mas só vão conseguir se for na base da arbitrariedade. Então ele tá seguro que ele não fez nada de errado, né? Então ninguém fala isso se ele tiver a certeza da sua conduta ilibada, né? E eu penso pelo menos dessa maneira. Então eu espero que tenham gostado aí do resumão. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista. Se tem algum outro ponto que eu não coloquei aqui, mas que vocês acharam bacana, acharam legal, coloquem nos comentários. Divulguem, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos nas minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas. E até o próximo vídeo.